Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar como é fácil você mudar a estrutura de discos que você tem num computador específico ou em o que eu estou fazendo em um, eu poderia estar fazendo em centenas de computadores ao mesmo tempo. Eu vou pegar esse computador aqui e eu vou fazer com que ele seja associado a uma imagem Windows também. Vou pegar a última imagem que eu tenho aqui, ou essa aqui. Ó, vê que eu tenho também um Windows 10 também, foi clonado a partir de uma VM. Ele foi instalado drivers de placa de rede para que ele pudesse botar em qualquer tipo de computador. E aí eu instalei um programa para desabilitar os updates de Windows. Por que, que isso é interessante? Você não é obrigado a fazer isso, mas se você fizer isso, você é, previne o desperdício de tempo e de recurso que você tem com updates de máquina em máquina sendo feitos a todo tempo com o Windows, que você sabe que acontece. Isso ocupa a máquina, ocupa a rede, isso torna a máquina lenta. Então, o que, que normalmente o pessoal que usa Fantasys faz? Desabilita os updates de Windows por padrão nas máquinas e habilita os updates de Windows quando você vai fazer a modificação da sua imagem master. Então você faz isso uma vez só e depois você entrega os computadores, uma imagem atualizada para todos os computadores ao mesmo tempo. A imagem já vai estar pronta, não tem nada a ser feito nela. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou adicionar então o computador nessa imagem e vou fazer com que ele. Eu não modifiquei a imagem padrão, aliás, a, imagem, a seleção de boot padrão. Poderia ter modificado, mas como esse computador em particular ele está configurado para me apresentar a, o menu, então eu dá tempo aqui para a gente fazer a seleção do Windows e deixar o Windows bootar. Aqui o objetivo é mostrar que você pode então facilmente ter sistemas Windows e Linux no mesmo computador. Aqui eu acho que fica claro para quem está acompanhando a demonstração, não se trata de dual boot. Eu estou apenas associando imagens de disco virtual diferentes no mesmo computador. E aí eu posso mudar isso quando eu quiser. Então não preciso ir computador a computador fazer configuração de disco, nada disso. Eu faço tudo remoto. Então, primeiro o boot do Windows, também vai demorar um pouco mais. Ele vai fazer o streaming do disco, vai montar o disco, fazer o streaming do disco, né, e carregar os arquivos que o Windows precisa para botar. Vai fazer isso também, sob demanda. Então, a mesma coisa que aconteceu com o Linux, acontece com o Windows também. Aqui, o comportamento desse Windows nesse computador, nesse momento, é o mesmo que seria se você estivesse espetando um disco já instalado com Windows, estivesse espetando um disco nesse computador. É exatamente isso que eu estou fazendo. Então, primeiro o boot também vai ser um pouco mais lento, porque ele está fazendo streaming do disco, do servidor, vai estar usando a rede para isso, e também está reconhecendo o hardware desse PC. Né? Então, esse PC nunca foi inicializado nesse disco, então ele vai reconhecer o hardware do PC, vai carregar os drivers desse PC. Então, pessoal, o Windows
já iniciou, está também fazendo o carregamento, né, de alguns arquivos. Eu quero deixar nessa tela aqui para vocês acompanharem o que acontece em relação ao gerenciamento de discos em cada computador. Então, um negócio interessante do Fantasy é o seguinte: você não está clonando disco de um computador para o outro, você está associando instâncias de disco virtual. Então, você pode determinar para cada grupo de computadores, aqui nós temos a possibilidade de agrupar, né, de diferentes formas, por departamento, por exemplo. Então, para cada grupo, você pode definir, ou até para cada computador, você pode definir quais instâncias de disco virtual você quer associar a cada computador. E quando você fizer o carregamento do cache para aqueles computadores, o Fantasys ele vai comparar o conteúdo da origem com o conteúdo do destino e vai copiar só o necessário. O protocolo de transferência de discos ele é otimizado, ele é muito rápido e ele faz essa comparação com o que você já tem armazenado no disco de cada PC com o que você está comandando que seja lido do servidor. E aí ele vai copiar só o que precisa. Ok? Eu vou comandar agora o carregamento de todo o cache. Eu posso determinar um throughput máximo e tal para essas cópias. Mas o padrão normalmente é você, né, não ter limite e você fazer a cópia com o máximo de performance que a sua rede permite. Isso depende muito da sua conectividade e também do servidor e também do cliente, na verdade. Na verdade, depende de uma série de fatores. Depende a velocidade que você vai fazer cópia, depende da performance dos seus switches, depende do seu servidor, principalmente não servidor ser high-end, isso não faz diferença em termos de processamento, não é. Não é isso que vai impactar na performance, mas sim disco. Então, por exemplo, esse servidor que está rodando aqui, ele não está no SSD. Se estivesse no SSD, seria bem mais rápido. A mesma coisa o cliente não é SSD. Se fosse SSD, seria bem mais rápido esse processo de cópia. Também depende se você tem uma rede giga, no caso aqui na minha rede é giga, mas se você tiver uma rede fast, claro, vai ser bem mais lento. Mas o importante é saber que quando você entrega um computador para uso do cliente, do usuário, esse processo que você está fazendo de cópia do cache completo para ser armazenado em cada computador, isso é um processo que vai em segundo plano. Ele não vai, você não precisa, na verdade, se preocupar muito com a performance da cópia, porque isso não vai impactar no uso do computador por parte dos usuários. Então você pode fazer isso né, até durante o expediente sem problema nenhum. E aí você vê, eu estou com o computador já iniciou o processo de cópia. Né? Se eu olhar aqui no meu servidor, eu sei que esse processo já começou. E ele vai me mostrar aqui, conforme as instâncias de disco forem sendo armazenadas no cliente, ele vai me mostrar o progresso disso. Depois vou avançar um pouco o vídeo, não vou ficar aqui o tempo todo mostrando em tempo real, mas eu vou mostrar os estágios aqui. E aí você vai ver que né, conforme você vai completando os estágios, né, ou seja, a, a confirmação do armazenamento total de uma instância, você consegue ver isso também no servidor. Então, pessoal, cópia foi completada. Aqui eu consigo ver que todas as instâncias de disco virtual que eu setei para que usassem o cache,
todas elas foram completamente armazenadas no cache local, que é o que me dá essa coluna e confirma isso. Isso quer dizer que se eu reiniciar esse computador, eu não preciso mais ter a conexão ao servidor para operá-lo. Vou até desligar aqui, placa de conexão de rede. Então, eu vou iniciar, então, iniciei o computador, não tenho a conexão de rede, ele vai passar para o... não vai fazer o boot de rede, vai passar para o disco rígido, e aí, como eu tinha mencionado, o Fantasys ele instala então o gerenciador de boot local, que vai tentar ainda fazer uma conexão ao servidor. Então ele faz essa checagem de conexão ao servidor, e se ele não consegue então a conexão ao servidor, quer dizer que a máquina vai operar em modo offline, como a gente chama. Aqui eu tenho então todas aquelas instâncias de disco que eu já tinha usado, né? Eu já carreguei algumas, inclusive, e todas elas estão disponíveis também em modo offline. Posso inicializar qualquer uma delas. Então, o computador está completamente operacional, mesmo sem conexão alguma ao servidor. Interface de rede, eu tenho interface wireless, está disponível para eu conectar com um ponto de acesso, ou posso reconectar o meu cabo de rede e usar o computador da mesma forma que eu sempre usei um computador com uma instalação feita da forma convencional numa partição local. E aí no próximo vídeo a gente vai acabar com um sistema desse, e aí vocês vão ver como o Fantasys opera essa questão de gerenciamento de disco virtual, como a gente consegue fazer a recuperação de um sistema